graça do Senhor que nos alcançou um dia, ela vem sobre as nossas vidas e ainda traz um presente para nós, que é o Espírito Santo de Deus. E assim como foi nos dias de Pentecostes, na igreja primitiva, há mais de 2000 anos atrás, é sobre a nossa vida neste tempo, amém? E que possamos cantar ao Senhor e declarar para Ele que nós somos esse povo e nós estamos aqui diante dEle, sedentos dEle, e possamos declarar para Ele esta noite, amém? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Oh, aleluia! Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, então vem incendiar meu coração, é o Teu altar, quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar, então vem incendiar meu coração, é o Teu altar, quero ouvir o som dos céus, Tua glória Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar, quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar, então vem incendiar meu coração, é o Teu altar, quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Filho do Deus vivo. É o próximo louvor que a gente vai estar cantando ao Senhor. Aleluia. Oh
orar, irmãos, por favor. Boa noite, igreja, mais uma vez. Estamos aqui num momento não menos especial do que aconteceu agora. Tão especial quanto, porque em um culto não tem nada mais do que o outro especial. Tudo é especial porque é para o nosso Deus. E esse é um momento muito importante, que é sobre dízimos e ofertas, sobre missões, sobre doação do nosso coração. E é assim. Vamos estar primeiramente falando. Eu vou ler primeiro Provérbios 11, 24 e 25. Eu achei muito forte essa palavra. E eu vou ler ela nesse momento. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Eu acho essa palavra muito forte. E esse é o nosso Deus. Quando nós fazemos a vontade dele, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Não é que nós vamos fazer porque a gente quer em troca. Não. Nós temos que estar com o coração. Ajudar com o nosso coração. Porque assim o Senhor nos abençoa. Porque nós vemos o que está por fora. Mas o Senhor Jesus vê o nosso coração. Ele vê tudo que tem dentro. Ele vê a nossa intenção. E nós também temos missões mundiais. Vamos estar falando do nosso tema e a nossa divisa, né? Vamos lá? No amor do Pai, vamos completar a missão. E vamos continuar em João 3,16.
Pai, de te adorar e bendizer o teu santo nome, Pai, porque nós somos livres para isso, Deus. Só temos que te agradecer, e quero te pregar, Senhor Deus, todo o povo espalhado na face da terra, Senhor. Deus, que estão em tanta dificuldade, Senhor Deus, para falar do teu amor. Às vezes são presos, são mortos. Senhor Deus, tome nas tuas mãos, ó Pai. Envia para os teus anjos, Senhor Deus, dê estratégia a eles, ó Deus. Isso que eles possam, Pai eterno, estar encontrando corações férteis, Senhor Deus, para ser salvos, Senhor Deus. Deus, também te manda para a igreja, Senhor Deus. Cada dízimo, cada, Pai, oferta que foi aqui entregue esta noite, Senhor Deus. Que o Senhor venha tomar em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a cada um, Jesus eterno, suprindo a necessidade de cada família, Deus. Senhor Deus, também quero te entregar quem não pôs, ó Pai eterno, hoje, está ofertando, está dizimando, Senhor Deus, mas está aqui com o coração entregue a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, abrir com portas do céu, Senhor Deus, derramar bênção sem medida sobre o Teu povo, Senhor. Deus, também tuas mãos a palavra que vai ser falada agora, Senhor Deus, vai ser falada nos nossos corações, ó Pai, que o Pai, eu sei que é preparada por Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Pai eterno, falar conosco esta noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tá chovendo. Alguém tem medo de chuva? Tem gente que tem medo de chuva, né? Tem gente que tem medo de temporal. Não é verdade? Quando cai um temporal, quando dá trovoada. Alguém tem medo de trovoada? Agora a Adriana. A Adriana não tem medo, a Adriana tem pânico. Mas alguém tem medo? Se estiver em casa sozinha, só não vai para debaixo da cama porque não dá. Não tem como. Mas nós temos medos. Temos medo de várias coisas. Hoje em dia dá medo até de sair de casa em certo horário, porque a violência está tão grande, está tamanha, que a gente tem medo de muitas coisas. Amém? Quem não tem medo aqui de nada? Quem não tem medo de nada? Todo mundo tem medo? É? Eu vou te dar uma notícia triste essa noite. Não era para mim e nem você termos medo. Não era para nós termos medo. Porque o sentimento de medo não vem do Senhor. Essa é a nossa parte humana. Por isso temos medo. E nós vamos refletir um pouco essa noite sobre, não sobre medo, mas sobre poder, amor e equilíbrio. Mas antes de falar sobre poder, amor e equilíbrio, o Senhor nos alerta para que a gente não tenha medo. Fantástico, né? Porque o medo não vem do Senhor. Essa é a nossa parte humana. Porque pelo Senhor nós vencemos até a morte. Amém? Por Cristo nós vencemos até a morte. Então em Cristo nós somos mais que vencedores. E talvez fosse a coisa que mais poderíamos ter medo. Porque eu vou ter medo do raio, por quê? Porque ele pode cair e me matar. Eu vou ter medo de sair na rua e ser assaltado, por quê? Levar meus bens materiais. Deus nos dá a condição, amém? De conseguirmos novamente. Mas o medo é da reação do assaltante. Hoje o cara vem assaltar, levar teu carro, você entrega tudo e ainda assim ele te dá um tiro. Por um celular. Então nosso medo não está nem tanto nos bens materiais. A gente até fica triste, mas o medo é de acontecer algo pior. E o pior é o quê? Morrer em Cristo é lucro.
Amém? E Paulo é tremendo, né? E as cartas de Paulo, ela vai se completando, e vai uma falando com a outra. Isso é maravilhoso, irmão. 2 Timóteo 1,7. Vamos refletir nesse versículo essa noite. Esse versículo possa falar no teu coração como falou no meu. Porque eu cheguei a tremer. Como que Paulo exortava, e Paulo aí vai falar para Timóteo, dar um renovo, um ânimo em Timóteo, porque Paulo nesse momento está prestes a quê? A morrer. Paulo já está num processo de combater o bom combate, e aí ele vai alertar para Timóteo, não desanima, fica forte. E a palavra do Senhor nos diz assim, Paulo deixa essa palavra para o seu amigo e servo do Senhor, e diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração essa noite e que possamos, Senhor, discernir a Tua palavra para vivermos a Tua palavra. Te oramos agradecido por tudo e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, covardia, de medo, de temor. Isso não vem de Deus. Esse não é o espírito que Deus nos deu. Conseguiu entender? Parece tão simples quando a gente só lê um versículo, né? Deus nos deu o quê? Mas de poder, de amor, de domínio. Que fique claro, o medo, a covardia, não foi Deus que nos deu. Isso é a nossa parte humana, essa é a nossa luta contra a carne. Você não luta pelo seu medo? Não luta? Nós lutamos, nós temos medo, mas nós lutamos contra ele. Por quê? Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm fobia, têm medo de ficar trancado em algum lugar, qualquer lugar, no elevador, talvez até dentro da sua própria casa, mas se ficar trancado, pronto, entra em pânico. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus vai falar o que para Josué lá? Seja forte e corajoso. É isso que Deus, por isso que Deus colocou o Espírito dele sobre a vida de Josué. Amém? Foi assim com Moisés, com José também, mas com Moisés. Deus dá o Espírito dele a Moisés, para que Moisés pudesse avançar. E aí agora, como Josué vai assumir agora essa grande batalha, né? São várias. O que Deus dá a ele? O Espírito dele. E aí ele fala o quê? Seja forte e corajoso. E aí eu quero te dizer e trazer agora para o Novo Testamento. Você teve um encontro com Cristo? Amém. Eu achei que estava chovendo, aí não deu. Você teve um encontro com Cristo? Amém. O que você recebeu quando você teve um encontro com Cristo? O que você recebeu? Eu nem gosto de ficar perguntando muitas vezes não, mas tem hora que parece até que dá medo. Você recebeu o quê? Irmão, recebemos o Espírito Santo. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, e assim é com você, é comigo. Então agora precisamos ser o quê? Forte e corajoso. Não podemos temer nada, nem ninguém, nem a morte vai nos parar. Você tem noção? Nem mesmo a morte vai te parar. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Mas pastor, eu tenho medo. Lute contra esse medo. Ore a Deus, clame a Deus, porque isso não vem de Deus. Você senta no primeiro dia numa sala de aula, não com aquela turma que você já conhece todo mundo, mas talvez na segunda série, né, tu leva a criança para a creche, primeiro dia de creche. Você vai para primeiro ano na escola, você vai para a quinta série, eu acho que agora não sei se é quinta, né? Que você muda, às vezes até de escola, que só tem, acho que até a quinta, agora mudou tudo. Na minha era até a quarta, depois passava para a quinta e ia para
para o ensino médio. Agora eu nem sei como é que está lá. Mas quando você muda, que você pega aquela turma toda nova, às vezes te dá um receio daquela novidade. Quando você vai para uma faculdade, dá medo, tudo novo. As pessoas ficam, a faculdade é uma coisa muito difícil. E aí você fica amedrontado. Deus quer te dizer que o Espírito Santo dele habita em você. Então não tenha medo. Encare. Vá em frente. Siga. Deus é contigo. É isso que ele está querendo dizer. E Paulo vai dar essa carta aí porque ele está prestes a morrer. E ele manda a carta para Timóteo, tipo assim: Timóteo, olha só. Não se acovarde. Segue firme. A morte vai querer bater na tua porta, assim como está batendo na minha. Você vai ser perseguido. Mas olha só. O poder de Deus é sobre a sua vida. O amor de Deus é sobre a sua vida. Tenha domínio próprio. Siga em frente, avance. Você agora tem uma grande obra pela frente. Você e toda a igreja. E isso agora é para os nossos dias, irmãos. Tem vezes que você vai fazer um evangelismo, é uma dificuldade. Tem crente que tem medo de evangelizar. Eu não sei falar. Você não sabe falar que Jesus te salvou, que Jesus te curou, que Jesus te libertou. Você não consegue falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então pare de desculpinha, porque a desculpa só funciona aqui. Lá não dá, porque Deus conhece o teu coração. E Ele te salvou e te disse, não tenha medo. Não tenha medo, porque isso não vem de mim. Eu vou derramar o meu amor sobre a sua vida, o meu poder sobre a sua vida. Eu vou estar contigo, eu vou estar abrindo as portas. Não tenha medo. Então é para isso que Deus colocou o Espírito Santo dele sobre a sua vida. E quando a gente fala sobre covardia, também entra a questão da timidez. A timidez também está junto aí com essa covardia. É espírito de timidez, de covardia, de você ficar apático, de você ter medo. Deus te dá um pacote completo. Você aceitou Jesus? Amém. Você recebeu o Espírito Santo? Amém. E com certeza você recebeu pelo menos um dom de Deus. Amém? Amém. O que nós temos feito com o dom que recebemos? Quando Paulo escreve para Timóteo, é para dar uma sacudida. Não tenha medo. Vai acontecer coisas ruins com alguns crentes. Mas não tenha medo não. Segue firme. Não pode ser covarde. Eu vou morrer, mas estou no lucro. Eu estou fazendo a obra. Se acontecer alguma coisa com você, fazendo a obra, você está no lucro, porque Deus é contigo. É isso. Então eu e você fomos chamados, alcançados, recebemos o Espírito Santo, recebemos um dom para fazer a obra do Senhor. Não é para ficar parado, sentado no banco. Tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Agora é tempo de sentar e ouvir. Porque quando você senta para ouvir, não a minha voz, mas a voz do Senhor, eu já sentei 4, 5, 6 horas para ouvir a voz do Senhor. Então eu apanho muito. Eu apanho muito. O Senhor já me bateu com tudo isso aqui. Eu já apanhei. E agora apanho de novo. Vocês apanham uma vez, eu apanho duas. Às vezes até mais. Porque às vezes eu estudo no meio, antes da mensagem. Mas o meu dom, o seu dom é para essa obra. E detalhe, é para esse tempo. Deus não te chamou para amanhã. Deus já te chamou quando? Ontem. Para hoje, você nesse tempo está fazendo a sua obra. A obra do Senhor. Então esquece covardia, esquece que eu não sei falar, esquece que eu sou tímido, esquece que eu tenho vergonha, porque Deus é contigo. Ou você acha que é fácil você pegar uma igreja com 100 membros e falar assim, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma igreja para 500 membros, para 800 membros, vamos fazer um muro. Irmão, só a diretoria dessa igreja sabe. Vocês também deveriam saber, deveriam olhar as contas. Deveriam, falo isso. É apertadinho. Às vezes eu fico olhando, eu fico lá o Denilson é sonhador, igual o pastor. Mas temos que sonhar nele. Mas e aí, meu templo? Eu falei, calma. Que a gente para fazer tem que ter. A gente está terminando o muro, bem concluído. E é um muro caro, porque não é um muro qualquer. Tem que colar, vocês vão ver, é um muro grandioso.
E ele precisa ser firme. Então, para fazer bem feito, para fazer uma vez só, precisa gastar. E para gastar tem que ter coragem, tem que ter dinheiro. Então, é um passo por vez. Lógico que a gente quer fazer tudo. E eu tenho certeza que vamos fazer, amém? Eu tenho certeza que nós vamos fazer, amém? Amém! Oh, glória! Agora sim! É isso, irmão! É isso! É pela fé! Porque se nós tivéssemos 1 milhão na conta, 500 mil, era muito fácil. Contratava uma empresa, mandava fazer tudo. Facinho, assim. E aonde estaria a fé aí? Lugar nenhum. Estaria na parte financeira. Agora a fé é a gente saber que a gente não tem esse dinheiro, mas temos a certeza que vai entrar, que o Senhor vai prover e que vamos fazer e que vamos avançar. Então não podemos ter medo. É a certeza de que Deus está comigo. Está dando um temporal. Deus está comigo. Amém. Ele habita em mim. Então, por que ter medo? Pastor, falar é fácil. Irmão, eu também tenho as minhas dificuldades que eu preciso superar. Eu também tenho, todos nós temos. Mas é isso que nós precisamos entender como igreja. Essa parte não vem de Deus, essa parte é humana. E eu preciso lutar contra isso. Tem pessoas que precisam de tratamento, com profissionais. Porque tem depressão, que tem problema de síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma tristeza. Só tem medo de tudo em detalhe. Ela vai travar. Pessoal que lá na brigada tem um pessoal que, eu quero ser PQD, e ele rala, ele passa daquele, aí ele é aprovado, e aí ele vai para a torre. A torre é um treinamento, e aí ele salta na torre, já salto noturno. Salto noturno é quando o cara fecha o olho e pula, ele já vai com medo, aí o pessoal chama de salto noturno. E aí quando ele vai saltar do paraquedas, ele até vai, todo empolgado, ele sobe no avião. Aí quando abriu a traseira do avião, preparar equipamento, a porta, tem uns que travam, e aí ele vai, porque tem uma pessoa lá enganchada só para fazer assim, vai, e ele vai, chegou lá em cima, ele vai, mas apavorado, talvez ali depois do segundo, do terceiro, do 10º salto, ele vai perder o medo, mas chega lá em cima e congela. Mas faz parte do medo. O medo faz parte. Mas não deveria fazer parte. A doença. O que a doença pode fazer com a gente? Nos levar à morte? Se morrer em Cristo é lucro? Não deveríamos ter medo. Mas temos medo. Até porque, às vezes não é só a morte, é um processo até chegar à morte. Que às vezes é doloroso. Então essa é a nossa parte humana. Mas Paulo vai aqui querer falar com Timóteo para que Timóteo não tenha espírito de covardia. E ele também nos lembra que o medo não pode ter lugar na nossa vida, no nosso ministério. Quando eu digo não pode, é porque Deus não nos criou para isso. Mas essa é a nossa parte humana. Mas nós temos que vencer. Então, se você tem medo de algo, de ministério que Deus colocou na tua mão, você precisa vencer isso. Porque se você não vencer, a obra vai ficar parada. E é isso que Paulo tenta alertar para Timóteo. Olha só. Vão me matar, pode acontecer alguma coisa comigo. Vocês não podem ter medo, vocês não podem frear. Nas entrelinhas, Paulo está querendo alertar sobre isso. Vai começar a acontecer muita coisa ruim com os cristãos. E aí vocês não podem recuar, porque o evangelho não pode parar. Porque se tivesse parado, se Timóteo tivesse parado, se o povo tivesse parado, eu e você, talvez não estaríamos aqui. É lógico que o propósito de Deus ele sempre vai se cumprir. Eu acho que deu. Então o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Mas para o propósito de Deus se cumprir, eu e você precisamos deixar o nosso medo de lado. Precisamos entender que nós fazemos parte dessa engrenagem que o Senhor construiu, aonde
Jesus nos resgata, nos dá o Espírito Santo, nos dá um dom para fazer essa grande obra. E se eu e você estamos aqui, é porque alguém já fez parte dessa engrenagem e nos trouxe até aqui. Amém? E agora precisamos dar continuidade a essa obra. Não podemos ter medo. Mas se por um lado, nós não devemos ter medo, por outro lado nós temos o espírito de poder. O espírito de poder é a capacitação divina para realizar a sua obra. Irmãos, o poder emana dos céus. E o poder que vem do alto está em mim, está em você. Nós temos o poder para fazer coisas infinitamente mais do que você consegue imaginar. Cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Senhor, eu e você podemos fazer coisas grandiosas, assim como os apóstolos. Eu e você podemos levar pessoas a serem curadas, levar pessoas a terem suas vidas restauradas. Alguém foi usado por Deus para que a minha vida fosse restaurada. Alguém foi usado por Deus para que a tua vida fosse restaurada. Agora você é um instrumento na mão de Deus, cheio do poder do Senhor, dos altos céus, para restaurar vidas. Você tem noção que você é um instrumento que vai levar salvação àquelas pessoas que estão mortas, condenadas a uma morte eterna, e ela poder ter vida, e ela não precisar mais ter medo, assim como eu e você hoje não precisamos mais ter medo, porque recebemos o Espírito do Senhor, e essas pessoas vão ser usadas, vão receber esse Espírito do Senhor, porque você, cheio do poder do Senhor, foi usado para transformar a vida dessas pessoas. Você tem o poder até para curar em nome do Senhor. Você tem esse poder. É lógico que a gente vai entrar nos dons, mas você tem o poder. Mas o maior dom que eu e você podemos ter é o dom de levar a palavra, porque a pessoa vai ser curada eternamente, da morte eterna para uma vida eterna com Deus, e ela vai receber o Espírito Santo de Deus, e ela não vai precisar mais ter medo de coisa alguma. A depressão não vai assolar mais a vida dela. O medo de relacionamento não vai mexer mais na vida dela, porque Deus vai estar com ela como Deus está comigo e como Deus está contigo. E é por isso que somos poderosos, não por nós mesmos, mas por aquele que habita em nós. Então isso nos dá um conforto. E é isso que Paulo passa para Timóteo. Você agora tem um poder. Agora você imagina um homem que teve um relacionamento com Paulo e vê aquele homem que foi transformado. Agora receber a palavra desse homem temente a Deus, e falar assim: você tem poder. Você tem poder. Siga em frente, não tenha medo, você é poderoso. Mas olha só, Paulo não está querendo dizer que Timóteo tenha poder porque ele é um rei, porque ele é um governador, porque ele é forte. Não. Porque ele agora está cheio do Espírito. Ele está transbordando do Espírito. E aí é a contramão de tudo aquilo que a gente imagina. A gente imagina que uma pessoa poderosa é uma pessoa cheia de poder. Humanamente é assim que pensamos e avaliamos. Uma pessoa poderosa é uma pessoa que reina, é uma pessoa bem financeiramente. Mas esse poder aqui que Paulo vai apresentar para Timóteo não é sobre isso, é sobre um reino muito maior, um reino espiritual, onde você olha para um necessitado e você sente um desejo de ajudar essa pessoa, de fazer uma caridade, de fazer beneficência, de você cuidar dessa pessoa.
E aí quando você olha para uma pessoa que está morta porque está sem Cristo, você sente um desejo de apresentar o plano de salvação para essa pessoa. Porque assim como você e eu fomos salvos, nós queremos que essa pessoa seja salva em Cristo Jesus, amém? E é isso que Paulo está tentando dizer. Olha só, seja forte, vai lá, você está cheio do poder de Deus, você está transbordando do poder de Deus, e o poder de Deus não vem de nós. Atos 1:8, esse poder não vem de mim, não vem de você, mas nós temos esse poder e devemos sim viver esse poder, amém? Atos 1:8. E olha só, mas receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer de você. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos do nosso pecado. Então eu e você que aceitamos a Cristo, nós temos poder. Poder da onde? Do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ser testemunha de Cristo. Aonde? Aqui na igreja, aqui em Cosmo, aqui no Aíba, aqui no Rio de Janeiro, em missões mundiais até os confins da terra. O poder que recebemos é até os confins da terra. Ou você acha que você doou, ou está doando para missões porque você é bonzinho? Você acha? Você está doando para missões porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. O Espírito Santo de Deus nos exorta a contribuir com essa obra, porque isso foi uma ordenança do nosso Senhor, que a palavra dele fosse pregada até os confins da terra, e é esse Espírito que nos move a contribuir com essa obra. É isso que nos toca. E se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir sentir isso. Você vai sentir um poder. E eu até falei esses dias que uma pessoa subiu a montanha, dos legendários, e aí no final ele dava a receita. Não, porque nós podemos, temos que nos esforçar, nós vamos conseguir. Se você se esforçar, você vai. O poder está onde? Em mim. Se eu falar para você que se esforça que você vai conseguir, você é bom. Agora se eu falar assim, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, que o Senhor vai fazer com que você conclua, que você vença. O poder está onde? Em Deus. Então ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada, ele acha que o poder está nele, porque ele está numa academia, está se preparando e ele vai subir. Não. Igual eu falei, era de metro em metro. Senhor, só mais um passo. De metro não, de passo. Senhor, só mais um passo. E eu tenho certeza que o meu milagre de subir aquela montanha foi porque Deus era comigo, irmão. Porque quem me conhece sabe, eu não consigo ficar nem uma hora em pé, mas Deus me fez chegar lá em cima. A glória de Deus sempre. E quando contribuímos com missões, é porque estamos transbordando do Espírito. Estamos transbordando. E aí você... é R$1, R$2, 20 mil, 1 milhão. Não é sobre valores. Conseguiu entender? A obra do Senhor não é sobre valores. Aquele templo não vai ser construído com questões de valores. É lógico que vai ter um valor para ser feito. Mas não é sobre o valor que eu contribuo, você contribui. É sobre o valor que o nosso coração faz fluir para que a obra saia. Talvez... se fôssemos nós, cada um, iríamos precisar doar R$10 mil. Mas Deus levanta, em vez de levantar 100, levanta 1.000, ou levanta 10 mil para cada um doar R$1. É isso, é a certeza que é Deus no controle de tudo. É Deus o Todo-Poderoso, porque o poder vem do Senhor. Volta, por favor, em 2 Timóteo 7. Segundo, é o espírito de amor.
Não tem como nada da obra do Senhor ser feito sem amor. Nada. Eu acabei de falar que nem entrei no tópico sobre missões, sobre nós contribuirmos, sobre o nosso coração, sobre o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se Deus é amor e fazemos qualquer coisa sem amor, está errado, porque Deus não está no que estamos fazendo, amém? Tudo que fazemos tem que ter amor. Pastor, tudo. Na vida do cristão, tudo. Porque o próprio Deus habita em nós, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então tudo que fazemos tem que haver amor. O amor é o segredo na vida do cristão. Eu tenho o hábito de falar assim: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Eu não consigo ver uma pessoa querendo ser agredida, querendo ser maltratada. Eu não consigo ver, a não ser que seja uma pessoa que não está bem mentalmente. Na verdade, se ela não está bem mentalmente, provavelmente ela está sem o Espírito Santo de Deus, né? Ela não tem, porque mentalmente ela não tem razão, porque nós vivemos o evangelho de razão, amém? De razão. Então, se não tem consciência, então precisamos viver esse amor. E esse amor nos ensina a viver uma compaixão. Quando a gente fala de compaixão, a gente abre um leque para tantas coisas. É se colocar no lugar do nosso próximo. Sabe, às vezes nós vemos irmãos tanta picuinhas, aqui não, mas em outras igrejas, aqui não. Por tão pouco, eu fico pensando assim, eu fico triste como pastor da igreja. Eu fico triste, quer dizer, o outro pastor lá na outra igreja, né? Fica triste. Eu fico imaginando Deus. Eu queria que você refletisse agora, porque é a imagem que Deus coloca no meu coração. Deus pegou o seu único filho, e botou no madeiro para morrer uma morte de cruz, que era a pior morte. Acredito que até hoje ainda seja a pior morte. E você não ia para ali e morria por 5 minutos, não. Você passava 2 dias ali na cruz para morrer. Porque você ficava crucificado, os pés sustentavam aqui, as mãos, o corpo arriava, muitas das vezes se quebrava a perna, o corpo arriava, e aí ficava sustentando pelo braço. Quando você faz isso, o pulmão é estrangulado e começa a faltar ar. E aí você vai morrendo aos poucos. Deus pegou o seu filho e colocou ali como um cordeiro sem mancha, perfeito. Sabe o que quer dizer isso? Jesus não tinha pecado algum. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, toda. Para que todo aquele que nele crê, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a salvação em Cristo. Sacrificou. Ele não olhou para nada, porque se olhasse, não teria colocado Jesus na cruz por nós. Mas na realidade ele até olhou com um olhar de resgatar cada um de nós. E aí é muito amor. É esse amor que a gente não consegue nem dimensionar. Talvez o amor que você e eu podemos chegar mais próximo, mas ainda assim estaria muito distante, muito. É um amor de mãe. Pastor, o senhor pastor falou, que todos nós temos mãe, não é verdade? Todos nós temos mãe. Alguns nem a conhecem, mas temos. Mas esse é amor. E aí, eu e você, que agora, porque Jesus morreu na cruz, nos tornamos o quê? Irmãos em Cristo, por adoção. Porque Jesus é Filho de Deus, nós agora somos irmãos porque aceitamos Jesus e agora somos filhos de Deus por adoção. Ficamos brigando porque
eu não canto, porque eu tenho um ministério, mas eu queria fazer aquele ministério do outro. Ninguém, abre aspas, está satisfeito. Todo mundo quer administrar o ministério do seu irmão. Mas o seu ministério, ele não traz nada de novo. Ele não inova. Ele não arregaça as mangas. Lembra do texto lá em cima? Do poder que você tem? Não arregaça as mangas. Às vezes, nem faz nada. Só pegou o seu dom, sentou, tomou posse do seu dom e sentou na cadeira. E vem quinta, domingo, às vezes, se não estiver chovendo, se não tiver um sol quente. Irmão, nós estamos aqui porque Cristo morreu na cruz. Então, toda vez que pensarmos em uma picuinha, em um problema na igreja, não olhe para o seu irmão, não olhe para o problema, olhe para a cruz, para aquele que nos resgatou. É isso que Paulo começa a exaltar e mandar Timóteo, presta atenção nisso, não perca o foco, não tenha medo, vai ter problema, mas olha só, o espírito de amor está sobre você. Continue sempre olhando para a cruz, porque Deus te amou, Deus amou a humanidade. Não pare de pregar a mensagem da cruz, não pare de pregar a mensagem da cruz, porque o povo está morrendo, o povo está carecendo de Cristo, e eu e você temos que levar a mensagem da cruz. Não tenha medo, vai morrer gente lá no Coliseu, mas não tenha medo, vai morrer gente crucificada, mas não tenha medo, e eu e você nem corremos risco de morte por pregar o Evangelho, e às vezes temos medo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que esse amor possa penetrar no nosso coração e arder uma chama de pregar o Evangelho todos os dias da nossa vida, irmão. E por último, irmão, equilíbrio. Equilíbrio ou domínio próprio. Como é difícil ter domínio próprio. Como é difícil ser equilibrado. Como é difícil conseguir ordenar a nossa vida num equilíbrio, de ter tempo para todas as coisas. Quer ver uma coisa que me entristece? Tá, pastor? Isso não é palavra, isso é sentimento meu. Eu sou Deus, só estou compartilhando com a igreja nesse momento. Crente fazer aniversário domingo, fora da igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Deus te deu 6 dias para você fazer o que você quiser. No dia de você reunir com o povo de Deus, você vai fazer uma festa fora da igreja. Isso é visão minha, tá? Não é Bíblia. Eu acho que Deus deve ficar triste. Eu dei 6 dias para ele fazerem o que quiserem, um dia aqui para estarem comigo. E fora que a oportunidade da gente trazer os nossos parentes para a casa de Deus. Eu vou estar em comunhão com a igreja, domingo é meu aniversário. Mas se você quiser, esteja lá comigo, me visita. Vocês acham que eu não convidei a minha família quase toda para estar aqui no domingo passado? Convidei. Eles vieram? Não vieram, mas eu convidei. A minha parte, a sua parte é convidar. Quem faz a obra é Deus. A gente precisa ter coragem, precisa ter amor por essas pessoas. E o espírito de equilíbrio, ele nos ajuda a tomar decisões sábias e termos disciplina. Esse espírito de equilíbrio, muitas das vezes, nós tomamos muitas decisões que não são sábias. E o espírito de equilíbrio nos dá sabedoria para tomarmos decisões. Às vezes até de briga, né? A gente fala de equilíbrio, domínio próprio. Muitas das vezes a gente briga por quê? Porque falamos coisas que nós nem queríamos falar. Falamos sem pensar no que iríamos falar. Isso não cabe mais na vida do crente. O crente, servo de Deus, tem que pensar no que vai falar. Porque a minha palavra
As palavras que saem da nossa boca tem que ser palavras que edificam e não palavras que matam. E quando falamos palavras impensadas, palavras sem raciocinar o que queremos falar, tem gente que diz, né, eu também tenho mania de falar que a boca fala do que o coração está cheio. Mas às vezes nós estamos movidos pelo quê? Não pelo equilíbrio, mas pelo ódio. Você está num momento de discussão, você fala um monte de besteira. E realmente você vai falar do que está cheio. Está cheio de quê? De ódio, de rancor. Só que a vida do servo de Deus, de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, não cabe mais isso. Ela tem que ter equilíbrio. Né? Fruto do Espírito. Domínio próprio. Equilíbrio. Então isso não cabe mais na nossa vida. Ah, mas pastor, eu sou assim. Meu irmão, ore a Deus para que Deus te mude. Agora não é mais o que o pastor fala, é o que a Bíblia diz. Domínio próprio, fruto do Espírito. Se o Espírito habita em mim e habita em você, agora não é mais o que eu quero viver, mas é o que Deus quer que eu viva. Que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, e eu sei que é muito difícil, mas eu tenho que lutar contra isso. Porque isso não agrada a Deus, porque isso não vem de Deus. O que vem de Deus, Ele nos deu, Ele nos concedeu, que é o quê? O fruto do Espírito, é o Espírito Santo. Então essa é a nossa batalha. Sabe por que hoje o pastor está enfatizando muito isso? Porque o que eu tenho visto, e não é aqui não, sabe? Não é sobre aqui. É um relacionamento que você tem fora da igreja, com servos de Deus. Já acredito que vocês vão pensar em alguém também. São umas pessoas que parecem agente secreto do Evangelho. Você encontra, começa a conversar, eu sou crente, eu sou da igreja A, igreja B, e você olha para a pessoa, no convívio é palavrão, é palavra chula. Se alguém fala alguma coisa, ele dá um conselho do mundo e não dá um conselho segundo a palavra. Não sei se vocês têm encontrado pessoas assim, eu tenho encontrado muito, isso tem me assustado. De certa maneira, eram 3 pessoas, eu e mais 2, só que os 2 estavam mais à frente de mim, caminhando e conversando. E a pessoa dando conselho para outra sobre questão de batismo, que um foi convidado para batizar uma criança em outra igreja. E o cara dando uns conselhos. Eu falei, meu Deus, misericórdia. 2 servos de Deus, Bíblia zero. Bíblia zero. O conselho não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Pela contramão disso. Tudo contrário ao que a palavra ensina. Então, falta o quê? Equilíbrio, sabedoria. Sabe, equilíbrio até de dar uma palavra no momento certo. Ou então se calar. Porque às vezes a gente se cala, a gente se passa por sábio. Não é verdade? Está caladinho, você é sábio. Se você não sabe o que falar, esses dias alguém falou para mim, aí pastor, e quando a pessoa te pergunta alguma coisa que você não sabe? Eu falo, ó, eu vou te trazer a resposta depois. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece a Bíblia toda, mas a gente vai estudar e eu vou trazer a resposta para você. Vergonha sobre isso? Nenhuma. Muito pelo contrário. Agora, se eu tento falar alguma coisa e que não é da segunda palavra, aí eu me passo por tolo. Então é melhor eu me calar e falar, ó, depois eu procuro e trago para você. Não há problema nenhum quanto a isso, irmão. Mas um conselho que vai contra a palavra de Deus, de um servo de Deus, é falta de equilíbrio, falta até de domínio próprio, de ó, eu não sei, mas vou procurar. Não é o momento de eu falar, é o momento de eu me calar. Isso também, a gente falou muito de domingo, né? De casamento, é um momento de se calar, ficar quieto, é muito difícil. Domínio próprio, equilíbrio. E a gente tem que ter isso no nosso casamento, principalmente no casamento, principalmente com os filhos. Pastor, mas principalmente sim, porque é lá que o meu testemunho, o teu testemunho, ele vai ter um peso maior. Porque você convive comigo, com seus irmãos em Cristo aqui, 2 vezes na semana, talvez 3, mas com o seu cônjuge, com seus filhos, todo dia você está convivendo com ele. E se você não tiver domínio próprio, se você não tiver equilíbrio no seu lar, meu irmão, você estraga a sua vida, estraga a vida do seu cônjuge, estraga a vida do seu filho. Então devemos ter domínio próprio, equilíbrio. Pastor, é difícil. A receita, oração.
leitura da palavra. É a palavra que nos fortalece e edifica a nossa vida. É a palavra que nos direciona. É a oração. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Quando eu fui subir a montanha, eu falei que eu ia pedir a Deus mais paciência. E teve um monte de gente que brincou sério. Porque pedir paciência a Deus pode esperar o quê? Temporal, né? Vai cair muita água. Mas, irmãos, não tem jeito. Eu e você temos que olhar para dentro de nós mesmos e ver o que precisamos melhorar. E não posso ter medo. É isso. Eu e você não podemos ter medo, principalmente de viver de coisas que vai nos moldar a viver aquilo que Deus quer que vivamos. Conseguiu entender? Vai vir muita pedrada. Amém. Mas se for para eu me moldar cada vez mais a um caráter de Cristo, amém. Que vem as pedradas, que vem os desafios, que vem os obstáculos. Porque eu não quero mais viver a vida que eu vivia. Por isso que eu aceitei a Jesus, porque eu quero ser uma nova criatura e quero cada vez mais parecer com Cristo. Quero ver cada vez mais ter uma mente regenerada. Essa é a visão do crente da igreja. Então, nós devemos parar de achar que está tudo muito bom, que está tudo perfeito. Não, eu preciso melhorar como servo de Deus. Eu preciso melhorar todos os dias. Bote isso na sua cabeça. Isso não é só para a minha vida, não. Isso aqui não sou eu, é eu e você. Esse é o processo de santificação. Aquilo era a palavra do pastor, agora aqui é a palavra de Deus. Esse é o processo. Eu e você estamos no processo de santificação, de cada vez mais nos parecermos com Cristo. E ter equilíbrio é fruto do Espírito. Eu e você precisamos ter equilíbrio. E se você lutar e não conseguir ver um avanço pequeno, você não, a outra pessoa, aquele teu amigo, ele não conseguir ter o equilíbrio, não conseguir, ele tem que começar a pedir a Deus pela sua conversão. Porque servo de Deus se converteu, ele vai receber o Espírito Santo. E ele vai entrar no processo. Muitas das vezes nós não nos despertamos, porque não examinamos as Escrituras. Mas quando examinamos e ela vem ao encontro do nosso coração, ou se preferir, de encontro ao nosso coração, que ela se choca com o nosso coração para te quebrar mesmo, para te moer, que assim foi comigo, para me moer, para eu entender que agora eu tenho que viver na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, e aí ser moldado. Mas temos que olhar, irmão, e isso é todo dia. E eu vou falar por mim, mas faça avaliação da sua vida. Eu, sem Cristo, eu estava abaixo do chão, porque eu estava morto, estava sepultado. Amém? Estava abaixo do chão. Quando eu aceitei a Jesus, eu fiquei desse tamanho. Hoje, eu estou desse tamanho. Você fala assim, pastor, está soberbo. Está grande pra caramba. Só que eu preciso alcançar o céu. Você precisa alcançar o céu. Então, qual a estatura que você está? Olha para cima, olha para Cristo e veja o quanto você precisa avançar. Precisamos refletir sobre a nossa vida com Deus. A gente começa a entrar numa rotina em tudo na nossa vida, no trabalho, na escola, no casamento. Precisamos sair da rotina espiritual, uma rotina onde nós achamos que está tudo muito bem, porque eu agora já estou aqui. Saia da rotina, porque Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Por isso que recebemos o Espírito de poder, o Espírito de amor e espírito de equilíbrio. Convido a equipe de louvor. Eu quero concluir dizendo para você, da igreja, que esse versículo nos lembra que o Senhor nos chama, mas nos sustenta e provê sobre nossa vida. Mesmo quando enfrentamos críticas,
oposições ou até mesmo perseguições, podemos confiar que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para preservar. Eu e você fomos equipados com o Espírito Santo de Deus. E era tudo que nós precisávamos para superar as barreiras, para superar os obstáculos, para vencer o passo a passo. Qual foi o maior obstáculo da minha vida, da sua vida? Talvez tenha sido cigarro, cerveja. Talvez eu não tivesse vício algum, mas entendi que precisava de Cristo. E sobre isso, e aí nós recebemos o Espírito Santo para a gente continuar no crescimento espiritual, sempre olhando para o alto. Quando nós olhamos para o alto e enxergamos Cristo nos braços à direita do Pai, mas um Cristo com as marcas da cruz na mão, nós conseguimos nos quebrantar. Nós conseguimos até nos humilhar perante o nosso Deus. E entendemos que sem Ele nós não somos nada. Mas assim como Paulo falou com Timóteo, essa carta serve para cada um de nós, para que possamos não ter medo de coisa alguma, porque Deus é conosco. E possamos realmente viver uma vida de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. E parecer
é escudo para as nossas vidas, Senhor. Pai querido, então não devemos temer coisa alguma, porque o Senhor é conosco, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por podermos, ó Pai, ter essas portas abertas e proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Teu servo Paulo foi perseguido, Senhor, e nós podemos pregar o Teu Evangelho livremente. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Pai querido, seja o Teu povo espalhado pela face da terra, que está levando a Tua palavra nesse dia, Senhor. Pai querido, fortaleça cada um, dê uma porção dobrada, Senhor, de fé, de esperança, de amor, de poder, Senhor, sobre cada um deles, Senhor. E que a Tua palavra seja pregada. Use, Senhor, cada um aqui nessa noite, cada servo Teu, cada um que já recebeu do Teu Espírito Santo para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu plano de salvação, Senhor. E que possamos, Pai amado, povoar o céu, Pai querido. Nós não queremos igreja cheia, isso é desejo humano nosso, mas o desejo, ó Pai, espiritual é povoar o céu, Senhor. Pai querido, que possamos a cada dia viver e termos experiência contigo de levar a Tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, converta aqueles que nós levarmos a Tua palavra, Senhor. Porque a glória precisa ser Tua, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue falando aos nossos corações. E, ó Pai, tire todo o medo de cada um de nós, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito, Senhor. Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que oramos agradecidos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. Amém.
Jesus. Não esqueçam, sábado nós teremos ação social trabalhando aqui de 8